E se você ainda respira, se você ainda está vivo, você precisa louvar o nome do Senhor. Você precisa glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Provérbios capítulo número 6. Versículo número 20. A palavra do Senhor assim diz. Vou dizer Provérbios 6, versículo 20. A palavra do Senhor assim diz. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amare-os sempre junto ao seu coração, ate-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada. A instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Aleluia. Pela graça do Senhor, nesta manhã, vamos aprender da parte do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Debaixo do tema princípio, o poder de obediência dos princípios e instrução de Deus. O poder de obediência aos princípios e instrução de Deus. Aleluia. E se nós lermos a Bíblia com atenção, nós entendemos que habita dentro de cada um, habita dentro de cada ser daquele que acreditou no Senhor, o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito que vem da parte de Deus, o Espírito Santo vive naqueles que acreditaram em Deus e entregam a sua vida a Ele dia após dia. E esse Espírito Santo, ele veio para poder capacitar a igreja. Ele veio para poder dar habilidades à igreja, para poder cumprir, para poder ajudar a você a cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, a cumprir os princípios e as instruções que Deus tem dado à sua igreja. Então você precisa do Espírito Santo para que você possa ter uma vida plena, uma vida funcional em todas as áreas da sua vida. Então nós vamos aqui ouvir o que é princípio. Princípio são verdades imutáveis. São verdades que não mudam, que foram estabelecidas por Deus para orientar a sua e a minha vida. Os princípios são como pilares ou fundamentos que determinam a natureza de Deus, que diz o que Deus é. São princípios, são verdades que não mudam, que é o próprio Deus que
estabeleceu. Que é o próprio Deus que determinou os princípios. Então, os princípios, eles foram estabelecidos pelo próprio Deus. Desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, o próprio Deus revelou-se também como Deus de princípio. Quando ele disse a Adão para não comer a árvore do conhecimento do bem ou do mal, essa instrução que o homem foi dado é porque o próprio Deus é Deus de princípio. Então, quando Deus estabelece princípios, não porque Deus quer estragar o prazer do homem, não porque Deus estraga prazer, não, mas os princípios que Deus estabeleceu é para proteger o homem. Através dos princípios que Deus estabeleceu, quando você está disponível para poder cumprir cada princípio, você não somente vai ter a vida eterna, mas você vai ter uma vida funcional em todas as áreas. Você vai ser abençoado, você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. Vão ter que funcionar, porque existe alguém que está disposto a obedecer os princípios que Deus estabeleceu. Os princípios de Deus, eles protegem o ser humano. Os princípios de Deus, eles guardam o ser humano. Os princípios de Deus, eles protegem o homem a andar no caminho da vida. Aleluia. Amém. Deus estabeleceu princípios para que o homem tenha uma vida funcional em todas as áreas. Para que o homem tenha não somente a comunhão com o Senhor, mas também tenha uma vida funcional, uma vida próspera, uma vida que anda. Porque tudo aquilo que tem um princípio, tudo aquilo que carrega uma instrução, e você faz sem o princípio, ou faz quebrando o princípio, ou não fazer debaixo da instrução que Deus está dando, e eu também tenho uma coisa a te dizer, que a sua vida não vai andar. Eu vou repetir, para que você entenda bem isso. Tudo aquilo que tem um princípio para ser executado, toda a instrução que você vai receber, que carrega consigo um princípio, e você quebra esse princípio, não faz as coisas debaixo do princípio, você não vai prosperar. A sua vida não vai andar. Porque Deus deu uma instrução, Deus deu uma orientação que deve ser executado debaixo do seu princípio, e você fez sem princípio. A verdade é uma e clara, que a vida não vai andar. Eu tenho uma coisa a te dizer nesta manhã, que os princípios que Deus estabeleceu é para proteger a você. Os princípios que Deus estabeleceu é para blindar o homem. É para blindar o homem. É para blindar o homem. Então, quando você se disponibiliza a cumprir um princípio, Deus vai cumprir as suas promessas. Então, toda promessa para se cumprir na sua vida é na base do cumprimento
do princípio. Então, se você quer ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, então você precisa obedecer o princípio que Deus está estabelecendo. Me ajude a ministrar para o irmão que está ao seu lado. E se você quer ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, então aprenda a obedecer, a executar os princípios do Senhor. Porque os princípios de Deus protegem você, blindam a sua vida, para que a sua vida torne-se funcional. Alguém está aqui? Aplauda bem forte ao Senhor. Você precisa conhecer os princípios do Senhor. Você precisa conhecer quais são os princípios que Deus estabeleceu. Eu tenho uma coisa a te dizer. E os mandamentos, a instrução, estão conectados ao princípio que Deus estabeleceu. Porque Deus nunca vai te instruir aquilo que está contra os seus princípios. Então, Deus, quando te instrui, Deus, quando te ordena pela palavra do Senhor, se você ler a Bíblia com atenção, você vai perceber que todos os mandamentos que Deus deu estão conectados ao seu princípio. E toda a instrução que Deus deu ao seu povo estão conectados ao seu princípio. Porque Deus não pode se contradizer. Você precisa conhecer os princípios de Deus para que você possa ter uma vida plena. Uma vida plena é aquela em que tudo dá certo. A sua família está estável, a família está bem estabelecida, as suas finanças estão estáveis, os seus negócios estão a andar bem, os seus estudos estão a andar bem, os seus filhos estão a prosperar. Todas as áreas da sua vida estão a dar certo. Isso significa ter uma vida plena. A igreja de Deus está aqui? Acho que eu estou ministrando apenas para Madag nesse aqui. Igreja, você precisa entender que a obediência dos princípios é a chave para o sucesso. Quando você quebra um princípio de Deus, você está a limitar o agir do Senhor na sua vida. Quando você quebra um princípio do Senhor, você sozinho está a dar legalidade para que algumas áreas da sua vida tornem-se atrasadas. Então você precisa lutar com toda a força, estar disposto a cumprir cada instrução, cada mandamento, cada princípio que Deus estabeleceu. Aleluia! E a palavra que nós aqui acabamos de ler, o escritor aqui, ele adverte, dizendo: filho meu, obedeça o mandamento de seu pai e não abandone o ensino ou a instrução da sua mãe. Você precisa pegar esse mandamento, você precisa pegar este ensino, amarrar junto ao seu coração, ate-o no seu pescoço
upate munkosi mwako. Porque quando você andar, Tangu iyo ukafamba, quando você andar, iyo ukafamba, eles te guiarão. iyo zinakutoweza. Glória a Deus. Quando você dormir, Iyo ukienda kakona, eles vão te proteger. iyo zinakukoya. E quando você acordar, Iwambo kalamuka, eles te vão protegendo iyo zinakukoya. ou vão falando com você. Opa nangu pinalonga na iwe. Pois o mandamento Tangu mwambo, é a lâmpada ndi lampada. e a instrução Mafunzisiro, é a luz. ndi kesa. Escuta só, Besera basi. eu disse aqui Dalonga hapo. que o mandamento, Mwambo, a instrução mafunzisiro. estão conectados ao princípio que Deus estabeleceu. Apatanambo na matomero ya ikamulungu. E o Senhor aqui está a dizer Mbuya hapa salonga. que, filho meu, Mwananga, você precisa pegar a palavra do Senhor, yosafunika ambu upate fala mbuya. atar no seu pescoço, Mbuyimanga mkusi mwako. amarrar no seu coração. Mbuyimanga muntima mwako. Porque é que você deve levar a palavra do Senhor, a instrução do Senhor, Tanguya yosafunika kwate fala mbuya. colocar dentro do seu coração. Mbuyikambo nkati mwantima mwako. Porque a própria palavra do Senhor, Tangu ifaleni ambuya. o próprio mandamento do Senhor, Mwambweni wa mbuya. a própria instrução do Senhor, Mafunzisiro ambuya. a Bíblia aqui diz que elas são lâmpadas. Bukusonga kuti iyo ndi lampada. A Bíblia diz que é luz. Ndi kesa. Quando você leva o coração de a palavra do Senhor, Yunga kwata fala mbuya. coloca no seu coração Mbuyika muntima mwako. e dia após dia, Nsiku na pela nsiku. presença do Espírito Santo, Kuonekera kwanzi mwakuchena. ele vai te ajudar a viver a viver a palavra que está dentro do seu coração. Quando você está a ter a palavra de Deus no seu coração, você estará a cumprindo cada mandamento. E quando você cumpre os mandamentos do Senhor, você estará a cumprir os princípios do Senhor. E quando você cumpre os princípios do Senhor, a palavra de Deus habita dentro de si. A palavra de Deus está amarrada no seu coração. Essa palavra vai guiar a você para que você ande nos caminhos de Deus, para que você ande debaixo da cobertura do Senhor, para que você ande nos caminhos de Deus e tenha a proteção dele. Irmãos, a palavra na sua vida, a palavra dentro do seu coração, ela é luz. Vai levar você a andar nos caminhos da luz. A palavra vai guiar a você nos caminhos da verdade. Vai guiar a você nos caminhos do Senhor. Vão te remover do tropeço e vão te guiar a você no caminho da prosperidade. Você precisa ter a palavra no seu coração. Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Você precisa deixar Deus a entrar na sua vida. A entrar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Escreva isso. E sublinhe. O mandamento, ou os mandamentos, os mandamentos, a instrução estão conectados com os princípios, ou com os princípios de Deus. Os princípios que Deus estabeleceu. Sempre que você
desobedeça ao mandamento do Senhor, sempre que você ignora a instrução de Deus, você estará a quebrar os princípios do próprio Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, pela palavra do Senhor, nós entendemos que o primeiro princípio que Deus estabeleceu, ou um dos princípios de Deus, é a pureza, é a santidade, é a santificação. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 13: Tu és puro de olhos e não pode contemplar o mal. Ou seja, Deus é tão puro, e Ele não pode contemplar o mal. E a palavra do Senhor ainda diz no livro de Levítico, capítulo 20, no seu versículo número 26, diz que ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei cada um de vocês para seres meus. Então, quando nós vivemos na vida de desobediência, vivemos numa vida longe de Deus, estamos a ferir um princípio, que é o princípio da pureza do Senhor. Aleluia. Deus disse: Tu és tão puro de olho que não pode contemplar o mal. E a palavra ainda diz que ser-me-ei santo, porque eu, Senhor, sou santo, e eu separei cada um de vocês para serem meus, para serem minha propriedade. Quando nós vivemos uma vida de desobediência, quando nós vivemos uma vida que não cumprimos a palavra do Senhor, estamos a ferir um princípio de Deus, que é a pureza. Deus é puro, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, e Ele está à procura de todos aqueles que estão disponíveis, todos aqueles que estão aptos para mudar de vida. Próprio Deus envia o Espírito Santo para capacitar a sua igreja, para capacitar a sua vida e tornar você santo, para que você tenha comunhão com Ele. Se você precisa ter comunhão com Deus, então o primeiro princípio que você deve restaurar na sua vida é a santificação. É a santificação. A Bíblia diz: buscai a santificação e a paz, pois sem ela ninguém verá a Deus, ninguém verá ao Senhor. Todo aquele que deseja ver a face do Senhor se movendo na vida dele, agindo na sua vida, você precisa restaurar na sua vida este princípio de Deus na sua vida. Aleluia. O primeiro princípio, a pureza ou a santificação. O segundo princípio, nós encontramos na Bíblia. Vamos só no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20.
Versículo 12. Versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: honra teu pai e tua mãe, lemeza baba wako na mãe wako, a fim de que tenha vida longa para kuta ukalembu na moyo kwenda na terra pansi pano, que o Senhor teu Deus te dá. kuti mbuya mulungu wako zakupasa. Eu vou repetir de novo. Ndinalonga pondo. Honra teu pai e tua mãe, lemeza baba wako na mãe wako, a fim de que tenha uma vida longa na terra ukalembu na moyo kwenda pansi pano, que o Senhor, o teu Deus, te dá. kuti mbuya mulungu wako zakupasa. O segundo princípio que Deus estabeleceu, um dos princípios que Deus estabeleceu, matomero chikaira daika mulungu, o segundo princípio que nós vamos falar esta manhã, matomero chikaira forongif mabesi pano, é o princípio da honra. ndi chakutoma chikawiri cha kulemezo. Amados irmãos, abale wanga, o próprio Deus, mulungu wene, ele aqui diz yapa salonga, que honra ao teu pai e tua mãe, lemeza baba wako na mãe wako, para que tenha uma vida longa para kukalembu na moyo kalikira na terra que só Deus te dá. pamata kare kupasa mulungu wako. Quando eu procuro obedecer este princípio, Inembe ndikasakambu que é o princípio de honra, ndi chakutoma cha a kulemezo, honra igreja kilemezo cheche abre as portas, tafungula misu, abre as portas tafungula misu, para que o próprio Deus kuti mulungu wene opere na sua vida. pande basa pa moyo pako. Quando você Yi wene honra aos seus pais, kalemeza baba wako, honra ao seu pai, kalemeza baba, honra a sua mãe, kulemeza abo me a wako, Bíblia diz ukusalonga que os seus anos de vida pyaka pyako pe vão moyo ser acrescentados. pinatimizirwa. Tudo na sua vida vai funcionar. Penseni pa moyo pako pinapata Então basa. nós cometemos um grande erro. Ife msada wamu kazini A kwenu, igreja tem andado em perigo eminente chechi safambambu porque não pakutuswa, procuramos obedecer ou honrar os nossos pais. ngabi sakambu kulemeza baba Não wako, procuramos honrar as entidades que Deus estabeleceu. ngabi sakambu lemeza ala beti kira Uma das entidades que Deus disse para honrar akulako dolanga mulungu pati é alemeze seu pai e ndi sua baba mãe. wako na mãe wako. Existe um segredo, igreja, Pana jidikodiku para cheche todo aquele que precisa e quer ter uma vida grande. ansena na nafuna kalamu na moyo ukulu, Para todo aquele que deseja ter uma vida funcional. ansena afuna kana moyo Para todo kufata aquele que basa, deseja ter uma vida que explode. afuna mbukana moyo kugaka, Para todo aquele que deseja ter uma vida diferente. anafuna kamu na moyo kusiana. É honra. Kilemezo Honrar ao seu pai e sua mãe. lemezambo baba wako na mãe wako, Deixa que eu te diga alguma coisa, igreja. disini kwa kini kibozi cheche, Deixa que eu te diga alguma coisa, jovem. disini kwa kini kibozi Deixa que eu jovem, te diga alguma coisa, irmã. disini kwa kini kibozi mbale, Deixa eu falar um pouco para as irmãs. disini ndilongi na askana wamo, Deixa eu falar um pouco para as irmãs. ndilongi muna bala kazi Irmãs, askana. aprenda a obedecer o princípio da honra. Funza nimbo kuvera chakutoma cha kilemezo, Porque muitas vezes kazinji kwene nós temos lutado com esse princípio. isamenya nambo na chakutoma ichi, As pessoas vão começar a te dizer: ando natoma kupanga irmão, você está envelhecendo, você não está vendo? mbali huku kalamba yu mpaona Está a ficar só na sua casa até hoje. kata kuimba kwako telero Não sai de casa por quê? ngabuka pa nyumba tangweni Você também não é casado por quê? yu zakusembia tangweni Você logo corre, yu satamangamo vai procurar alguém, usandaka sakambo vai mundu se entregar usandaka perekeka na casa de alguém. pa nyumba ya mundu Ah, me leva, Piaco. ndipati pyako Posso dormir hoje? na yu ini nagona lero Posso dormir hoje aqui? i lero nagonambo pa Meus pais não são nada, não? baba banga sijindu Minha mãe não é nada, não? mai wanga sijindu taye Meus pais não são nada. baba banga sijindu taye Irmã, saiba mbali wanga que você ziwa está a quebrar um princípio iwembo da honra. usagomolambu Um princípio que Deus estabeleceu. chakitoma kidaika O mungu próprio Deus disse para honrar os seus pais. mulungu wenu wangalemeza baba wako Agora quero falar para os irmãos. ndivanilonge mbuku na apale Irmãos, apale quando você imwe for a levar uma amada ou uma irmã mukakwatambo que nsikana está a desonrar
os seus pais, akakonda lemeza baba wache para ficar consigo, para kali na iwe saiba que você está a levar um grande problema na sua vida. sababu muzeusa kwa dambu Porque todo aquele que tesoura seus pais, anakonda todo aquele que tesoura seus progenitores, anakonda lemeza esse aku nunca vai te honrar. omemboka kulimizambo Esse nunca vai te honrar. ono ngabe kukulimeza. Se você ter alguém um dia, yuko kalamu na mundu siku bozi você experimenta só. Yu muleserembo basi. Dorme aqui hoje. gona vandu lero Se ela dizer que vai dormir, iyi mbolonga ndinagona então dormir, mana, a Muzi. casa de hoje acabou. mana Você é um tomalero problema para minha vida. iwembo ndi unkanzi Porque não é pamoja possível você desonrar seus pais tangu sipe kukitika yombo kona lemeza baba wako para você honrar a mim. yombo ulemeze ine Só que nós não entendemos. sokife ngabe ntendele Quando acontece esse tipo de situação, kukitika pindu ninga na epyo o irmão te fica feliz. mbala sakomero Hoje dormiu aqui. lero bana Hoje bukarama dormiu aqui. lero bana Está a bukarama levar problema, irmão. unakwata nkanzi mbale Está a levar problema. unakwata nkanzi Está a carregar sana. usakwata mbu E amanhã pindu você vai se coçar sozinho. yu mangwana unafikwambo Existe um segredo, irmãos. pana kidikudiku Deus honra. mulungu asalemeza Deus honra Mulungu asalemeza a todos aqueles que honram. ansana na mulemeza Quando você estiver a honrar os seus pais, yuka você lemezambo está baba a wako honrar o próprio Deus. yomosa lemezambo mulungwene O seu pai e baba sua wako mãe na mai wako é uma autoridade. ndiye utombe Deus estabeleceu para a sua vida. mulungu aikambo para kwa moyo pako Você precisa iusafuna honrar aos seus pais. lemeza baba wako Você precisa iusafunika honrar aos homens de Deus. lemezamba muna mulungu Porque lá habita o segredo. tangu kusatamu kidikodiko Habita os segredos kidikodiko sakakweko espirituais cha munzimu para que a sua vida funcione. para kuti moyo wako upate basa Irmãos, abale sabe, eu outra vez eu estava na beira, em casa dos meus pais. kakaleni bera pa nyumba balwanga Alguém um dia me aproxima. mundu mbozi siku mbozi anifendezera Uma mulher me aproxima. mkazi anifendezera Diz assim: balonga tepe pastor, estou pedindo uma ajuda. pashoro nzapembambo Eu quero conversar consigo. inzafande kizembo na ino Conta lá. ndavunza longa Contou-me a situação. mbalonga nganzi wati E depois eu perguntei: indamvunzisa irmã, mbale como que você saiu da sua casa? iwembo bukatani kunyumba kwako Como que você saiu? iyo bukatani Eu peguei minha roupa, fui. indapata nguzanga ndi bukambo Ela estava a dizer assim: iya kalonga tepe minha família familia não yanga me defende. ngapi kunitefenderimbo A minha família, Família yanga. quando tem um problema, Dekana mikanzo. nunca me chama meu marido ngapi kimerama para falar com ele. kimerama Eu disse: parkezi na wewe marido, você saiu como de casa? iyo bukatani kunyumba pako Eu saí sozinho. Você tem inda razão. kutandekeni Os seus pais, Ababa wako. de pegar, se eu fosse seu pai, ele ia pegar Xamboco Ndio kwa damu e Xamboco. champear você. ndikutimambo Porque você é bandida. tangu iyo ndi mphanga ya Isso mkazi assim mesmo, você é namukateni bandida. iyo ndi mphanga ya mkazi Como que você, iyo como nessa sikisa sua idade, dadi yakuishi uma pessoa crescida, wakukula pega sua roupa, usakwata nguo zako só sai de casa? buka basi pa nyumba Que nem essa pessoa que está a viver consigo, ne mundu nanakaa na iwe seus pais nunca não conhecem. ngakunjiwa baba wako Como que você deseja ter uma vida estável? usafuna kata ningu na moyo Enquanto você bobidi está a romper um princípio, iyo mbusa você está a quebrar um princípio, usagumula mjini que é o princípio de kutomi honra. ndi chakutoma cha kilemezo Irmãos, abale aquela irmã, mbali ule
Aquela irmã Mbalule. estava com trouxa dela na cabeça assim, Agakalamu na ntola de pansolo. a procurar. Ambakasaka. Então estou pedindo para ele falar também com você. Eu? Zapembamo nekalongira mamunanga ini vano. Você provocar essa Ini vano wasosa shujwa mko. Eu para depois ir lá. Para ini Não ndende. enganado. Tem pessoas que vão à igreja são assim. Si parano nenda gere ndende pai. Provocou sozinho, E wasosa shujwa pe. aguenta sozinho. Kundaribu Eu shujwa. digo alguma coisa. Kwa ndivunzi kimbo. Da próxima, procura honrar seus pais. Ketika yeri saka. Não porque eles te feitiçaram. Neta ngoena kuluza. É um princípio que Deus Tango ndende estabeleceu. kutoma kile kumulungu. Se você está quebrado, Si usa gomola. tudo também na sua vida vai dar torto. Pinsi nengu pamoja Agora, kuna me tegemea. importa o Senhor. Aleluia. Escute só. Visesa basi. Os princípios Pekutoma são códigos espirituais limakodikumba munzimo. que quando você começar a cumprir, Yomba katomazamu kwa chita. quando você começa a lutar para cumprir cada princípio, Ukamenyambo ngondo para chitambo matomero nsene. Deus vai começar a desbloquear algumas coisas dentro da sua vida. Mulungu matumisenembo fungu lambu pindu pinangu pamoja pako. Você vai começar a atrair o favor de Deus na sua vida. Matumisenembo chemerambo kufuna kwa Mulungu pamoja pako. Quando você está disponível para cumprir os princípios do Yomba kambo Senhor, disponível chitembo matomero Mulungu. você estará a atrair a mão de Deus para a Na sua vida. chemerambo manja Mulungu para pamoja pako. Então, irmão, Mbale. no dia em que você Nsiku kuti iyo. estar numa situação Okalambo pankanzo. em que você ou quebra o princípio de Deus, Yomba sako gumolambu chikutomu cha Mulungu. ou você honra o princípio do Senhor, Yo yembo sa ou você obedece o princípio de Deus. Ou sa visesa matomero Uma Mulungu. coisa é certa que eu tenho a te dizer: Kinango nja chadidi você fafando. deve lutar para poder cumprir Iyo usafunika menyebo ngondo para cumprir os princípios do Senhor, matomero Mulungu. com a palavra do Senhor. Aufala Mulungu. Você deve obedecer os mandamentos do Senhor. Yembo safunika mbu obedecere mandamento ya Mulungu. A Bíblia diz no livro de Gênesis, Buku solonga mun Gênesis capítulo número 39, capítulo 39. quando José Kuti José estava na casa de Potifar, kakalepa nyume Potifar. a esposa de Potifar, Nkazi ya Potifar. porque José era alguém elegante, era alguém bonito Tangu José era mpalimbo kubalika e mukakamu. tinha o favor de Deus. Yemba kalambu na ngombe Mulungu. A Bíblia diz que a esposa de Potifar Buku solonga kuti nkazi ya Potifar. apreciou José, Ansiliramo José. apreciou José Ansilire José. para dormir com José. Para gonembo na José. Se fosse, era alguns irmãos aqui, Amen. Dakandi abayana ngpano. iam dizer que hoje a Vodacom está a dar jackpot. Madara ngambu lerombo ndapaswa nsembe. Hoje Vodacom ou Movitel está a dar bônus. Madara ngambu Vodacom lero andipasambu nsembe. José sabia que Deus que ele servia José mbakazi wangu adari é akanzo um Mulungu Deus kapite de basa. princípio. Ndi Mulungu matomero. Por isso ele disse à esposa de Potifar: Por isso amvunzambu nkazi Potifar. que eu não posso cometer esse tamanho de maldade. Inembo ngabi chitambu chakudawa chikulu ichi. Eu não posso fazer isso. Ine ngafunika Eu não mchite. posso me deitar com você. Ine ngagonambo na iwe. Por mais que o seu marido não veja, Mema muna nós kumakundaona. temos um Deus Inembo na Mulungu que vê. asaona. Se eu fazer isso, Sine ndikite ichi. estarei a quebrar o mandamento do Senhor. Kutulambo Quebrando o mandamento do Senhor, estarei a quebrar o princípio de Deus. Kutulambo matomero Mulungu. E por causa disso, Natangwa pepyo. por causa disso, Natangwa pepyo. Deus nunca desamparou a José. Mulungu mangadansiambu O Senhor nunca desamparou a José. Mulungu mazikusiambu José. Mesmo diante de algumas circunstâncias, Memo pakamba mikanzu zinango. Deus esteve com José. Mulungu pakalamba. Mesmo na prisão, Memo nkaibu. José José preferiu obedecer ao Senhor. afunambu kuvera Mulungu. Deus esteve com José até na prisão. Mulungu wakalamba na José tenkaidi. Amada igreja, Cheto kufunika. José até foi confiado chave da cadeia.
Jezembo conferimos maquia ngaído. Irmão, você também está demais. E o atequirambo. Não estamos dizendo que você é diferente de todos aqui. Sanambo você não Tem aqui chave de cadeia, todos os presos que você administra. Adama Ngwansele ndio fakwatonga. Porque todo aquele que obedece os princípios do Senhor, todos aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, todo aquele que segue a instrução do Senhor, tem uma vida diferenciada. Porque tem que haver uma diferença de todo aquele que serve a Deus e que não serve a Deus. Se você diz que você é servo do Senhor e não há diferença com quem não serve ao Senhor, você deve se retratar.